Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Como estamos? Preparados para mais uma análise de obras do Paz? A obra que nós vamos trabalhar hoje chama-se Brasiliana e é de um compositor brasileiro chamado Cláudio Santoro, um compositor inserido no contexto do século XX. Quando analisamos uma obra, 3 aspectos que nós temos que ter foco e muita atenção. 3 aspectos amplos, né? Porque depois tem aqueles outros pontinhos menores. Olhar para compositor ou intérprete, nós olhamos também para o contexto, é muito importante, e os aspectos musicais propriamente ditos. Começaremos então na ordem que eu falei. Começar com compositor e intérprete, porque essa obra tem tudo a ver a questão da interpretação. Na matriz lá do Paz, a citação aparece assim: a obra Brasiliana, do compositor Cláudio Santoro, sob a regência de Lígia Amadil. Então, essa interpretação é muito específica e vai ser um ponto que nós temos então que prestar atenção também, por isso falaremos da Lígia Amadil. E ela merece, porque é muito maravilhosa, tá? O Cláudio Santoro, ele nasceu em 1919 em Manaus. Ele faleceu aqui em Brasília no ano de 1989. Ele começou a estudar violino, ele tinha 11 anos, era criança ainda, e ele rapidamente se desenvolve no violino ao nível que se percebe o seguinte: olha, Manaus não é mais suficiente para você. Seria muito interessante que você fosse para um outro lugar que pudesse te dar mais subsídio para que você se desenvolva ainda mais musicalmente. Então ele recebe uma bolsa e vai para o Rio de Janeiro. Aos 17 anos ele já está formado em música, ele estuda musicologia, estuda harmonia, técnicas composicionais, se aprofunda no violino, enfim. E ele vai então trabalhar como professor de música, como compositor e estudioso de música de maneira geral. Quando eu falo para vocês, né, o ano que ele nasceu e até onde ele morreu, a gente já percebe que ele viveu durante o século XX. Obviamente, ele vai trazer para as composições dele, para toda a característica composicional e técnica que ele desenvolve, as características que o período coloca. E é um período de vanguarda, um período de muita experimentação. Então é um período em que os compositores estão testando novas técnicas e alguns eles ficam mais específicos dentro de um determinado tipo. O Cláudio Santoro, ele não vai se limitar a um único tipo composicional, uma única técnica composicional. Ele vai sair andando por várias técnicas diferentes dentre as técnicas do século XX. Inclusive, recomendo para vocês assistirem um vídeo falando já sobre essas características da música do século XX, essas vanguardas, porque o Cláudio Santoro se mistura por essas vanguardas que aparecem nesse século XX. E embora eu tenha falado com vocês que ele não vai se associar a nenhuma estética propriamente dita, tem uma característica muito interessante do trabalho do Cláudio Santoro, que uma coisa que ele sempre traz nas obras dele é uma valorização melódica. Ele tem uma linha melódica e alguns até falam que isso é de uma formação bem carregada de tradição europeia, que ainda se mantém de certa forma um pouco conservadora, ou até associado no instrumento dele, que é o violino, mas ele tem essa valorização de uma linha melódica e trabalhar muito com a exploração de timbres. Então ele valoriza muito essa riqueza de timbres, de você trabalhar sonoridades e valorizar tudo que você tem na orquestra, por exemplo. Um outro ponto importante para falar do Cláudio Santoro é que ele foi um dos fundadores de uma orquestra que existe até hoje, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele chegou inclusive a tocar nessa orquestra, ser um dos violinistas dessa orquestra. E aí, passado um determinado tempo, ele também recebe uma outra bolsa, tem uma nova oportunidade de sair do Brasil e aprofundar ainda mais os seus estudos. Ele vai para a França e lá ele vai tornar a carreira dele ainda mais promissora, ainda mais proeminente, tanto quanto instrumentista como compositor. Enfim, com uma carreira proeminente fora do Brasil, no Brasil, também ele recebe prêmio na Alemanha, ele volta ao Brasil. Ele vai ter relações agora mais fortes com as tendências de vanguarda do século XX, com composições atonais. Lembra daquela historinha do campo harmônico bonitinho? Que eu tenho uma música que se comporta bem direitinho no campo harmônico. Ele pega e fala assim: campo harmônico para quê? Não precisamos disso. E isso seria então a ideia de uma música atonal, não tem essas regras, essa hierarquia. Vai trabalhar também com a politonalidade, quando eu tenho, tipo, 2 campos harmônicos, assim, né? E eu
e eu fico trabalhando com esses 2 campos harmônicos ao mesmo tempo, às vezes até 3 campos harmônicos. Então ele vai trabalhar com outras técnicas mais vanguardistas num segundo momento de fase da vida dele. Lá pelas tantas, retornando ao Brasil, ele recebe um convite, bem interessante esse convite, sorte nossa, e ele vem para Brasília assumir a coordenação do Departamento de Música de Brasília. E aí ele vai então trazer toda essa expertise dele, todo esse conhecimento dele para formar o curso de música da Universidade de Brasília. E não é à toa que o nosso Teatro Nacional se chama Teatro Nacional Cláudio Santoro, obviamente em homenagem a ele. Então, uma carreira super significativa, super importante, deixou um legado bem interessante para o Brasil e nós podemos colocá-lo lado a lado, né, do Villa-Lobos. Então, é também um compositor nacionalista, eles vivem no mesmo período. O Cláudio Santoro, além de toda essa parte erudita dele, ele também vai se aproximar um pouco da música popular, compondo para cinema, compondo para rádio. O Villa-Lobos se aproxima mais da parte educacional quando ele se associa ao Getúlio Vargas. E aí, durante a era Vargas, ele cria então um programa de educação musical de qualidade. Enquanto o Cláudio Santoro, ele também se associa à educação, foi professor, veio fundar o curso de música na Universidade de Brasília, mas ele vai ter uma aproximação maior nessa parte composicional mesmo, pensando em rádio, TV, música popular e também as músicas de concerto. Então, o cara vai trabalhar com um pouquinho de tudo. Mas eu falei para vocês que também tem um outro pontinho para prestar atenção além do Cláudio Santoro, que é a Lígia Madil, a regente selecionada. Então, não temos o Cláudio Santoro regendo a obra dele. E aí tem uma gravação com a Lígia Madil regendo a Orquestra Sinfônica Brasileira, aquela que o Cláudio Santoro foi um dos fundadores e que tocou nela. E agora a Lígia Madil é a regente. E aí eu sei que é uma pergunta muito frequente. O que é o regente? O que é um maestro? Qual que é o papel dessa pessoa ali na orquestra? O regente, ele é responsável por organizar, por comunicar, por conversar ali entre partitura e os músicos e os instrumentistas. Então, assim, você percebe aqueles movimentos que o regente faz, aquela coisa toda ali, essa movimentação do regente, ela traz uma característica específica da música. Então, aquela marcação ali, ó, é o tempo, é o pulso da música, tá ali na mão do regente o tempo inteiro. Quando ele cresce o movimento, aumenta o volume sonoro. Quando ele faz um movimento menorzinho, mais contido, esse volume sonoro então diminui. Quando fica mais agitado, o andamento acelera. Quando é mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, esse andamento também fica mais calmo, mais sereno e mais tranquilo. Nós podemos ver um trechinho que explica um pouco desse papel do regente. O que vocês acham? Vale a pena? Vale, né? Com certeza. Então, olha aí o papel do regente. Dezenas de músicos tocando instrumentos completamente diferentes. E na frente de todos, lá está ele, o maestro. Ele é o centro do espetáculo, mesmo sem tocar instrumento algum. E com seus gestos, comanda todos os músicos. Uma orquestra normalmente chega para o ensaio na segunda ou na terça-feira e estará vendo partituras novas que nunca tocou antes e vai ensaiar durante aquela semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os concertos acontecem no sábado ou no domingo, na próxima segunda ou terça-feira, tudo novo e começa outra vez. Uma orquestra profissional faz um concerto por semana, normalmente por final de semana, sempre material novo. E a função do maestro é preparar todo o material novo com a orquestra. E aí, achei interessante? É legal conhecer o papel e entender um pouquinho mais, né? Então, o regente não tá ali fazendo coisas aleatórias. Eu tive uma professora que ela me falou uma vez uma coisa bem interessante. Eu gostei muito dessa fala dela e me marcou. Ela disse assim, Liege, você toca violoncelo e eu toco pessoas. Aí eu, mas eu também toco pessoas quando eu toco violoncelo. Tá a questão da emoção, do sentimento. Ela falou, mas não... Olha só, você pega o seu instrumento, é o violoncelo, e você toca, e você coloca o seu sentimento, você coloca a sua emoção para que você toque as outras pessoas. Concordo com você, mas eu toco você, a instrumentista, você está comigo, você está na minha mão.
eu tô tocando você agora é o meu instrumento. Então, a emoção, eu preciso passar a emoção e o sentimento para você, para que você consiga transmitir isso. Então, esse é o papel do regente. É um lado, né, até bonito, assim, de você pensar. E o regente, ele estuda muito, ele tem que dar conta ali de colocar pessoas com instrumentos totalmente diferentes, tocando em perfeita sincronia. E aí, pra gente falar um pouquinho da Lígia Madil, já que ela exerce esse papel de regente, ela começou também a vida musical dela na infância, ela começa a estudar com 5 anos de idade. É uma regente super reconhecida, tanto no Brasil quanto fora. Já ganhou vários prêmios no Brasil, fora do Brasil. Já regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira, inclusive. Já regeu a Orquestra do Espírito Santo. Já regeu as mais importantes orquestras aqui do Brasil, como a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Orquestra da USP. Enfim, ela tem um trabalho de regência bem significativo, bem importante aqui no Brasil. E quando a gente coloca que eu quero a versão dela regendo, significa que ela dá o caráter, ela dá a emoção dela para a música, do jeito dela. Eu posso escutar com outro regente? Posso. Vai ser parecida? Vai ser muito parecida. Mas eu posso ter uma variação no andamento, eu posso ter uma mudança. Lembra que eu falei que o Cláudio Santoro, ele tem muito essa questão da valorização da linha melódica? Então, às vezes, a forma como ela faz com que seja enfatizada a linha melódica pode ser diferente do que o outro regente vai fazer. Então, por isso que é importante realmente ver com a versão dela, já que é indicada pelo PAS. Um outro ponto também para mencionar sobre a Lígia Madil é o seguinte, ela ganhou prêmios, ela é especialista em reger música do século XX. Gente, música do século XX não é das mais fáceis, porque a gente trabalha com linhas melódicas fragmentadas, com uma relação de tempo um pouco diferente. Então, se acostumadinho ali com aquele padrão, ele rompe com os padrões, traz essa ideia harmônica agora muito mais complexa, né? A história de novo. O campeão harmônico que bonitinho que a gente conhece e de repente, destruir seu campo harmônico. Então, isso torna muito mais difícil a interpretação, inclusive a execução, a própria composição do século XX. E ela é uma especialista nisso. Bom, agora que nós já falamos um pouquinho do Cláudio Santoro, já falamos um pouquinho sobre a Lígia, nós podemos falar dessa questão do contexto, século XX. E eu já fui dando spoiler, né, enquanto eu falava do Cláudio Santoro e da Lígia. O século XX é um período extremamente fragmentado, porque a minha sociedade é caótica. É um período que nós vivemos as 2 grandes guerras mundiais, acaba a Segunda Guerra Mundial, começa uma Guerra Fria, então o mundo está um completo caos. E a arte, ela reflete, ela conversa com essas coisas, ela conversa com o contexto, ela tem significado e ela significa para o contexto. Logo, a minha música também se mostra dessa maneira. Durante o período moderno, nós conseguimos perceber basicamente 2 tendências. Eu não tenho no modernismo uma estética uniforme, como é possível perceber em outros períodos. Que eu consigo olhar, a maioria das músicas ela trabalha com essa ideia do equilíbrio formal, por exemplo. Né? Quando a gente chega no modernismo, o que nós conseguimos perceber é que não existe uma estética padronizada, mas nós conseguimos perceber basicamente 2 vertentes. Uma delas voltada para as vanguardas, voltadas para o experimentalismo. O Cláudio Santoro, ele não fica dentro de uma específica, de uma escola dessas, mas ele vai por esse lado aí do experimentalismo. E nós temos, então, uma outra estética que ela olha para toda essa fragmentação, olha para toda essa situação caótica e fala bem assim, é demais para mim e eu prefiro, então, retomar aos padrões neoclássicos, aos padrões de períodos anteriores mais tradicionais. Essa música, né, brasiliana, aliás, uma coisa importante para falar, né, brasiliana, de onde vem esse nome? Remete a coisas do Brasil, é isso que significa, coisas do Brasil, remete a essa ideia, então, brasiliana. E nacionalismo é uma característica muito forte da arte de maneira geral do século XX, e isso aparece na música do século XX. Então, ele vai trazer pra gente sonoridades brasileiras, sonoridades nacionalistas na música. Pra gente começar a falar, então, né, de estilo, período, é um período modernista, marcado pelo nacionalismo, e eu tô falando de uma música de concerto. Professora, a gente tem que ouvir, né, porque até agora eu não tô entendendo muito bem que história é essa. Então, um trechinho aí de Brasiliana.
Você já percebeu de cara, logo no comecinho, coloquei bem no comecinho o pedaço que ele apareceu assim, alegre, moderato e deciso. Percebeu isso? Gente, essa informação é super importante. Então, pare e anota a forma, a estrutura dessa música. É uma música que se divide em 3 movimentos, e os 3 movimentos nos interessam. São 3 partes. As 3 partes interessam pra gente. E aí, eu sei quando acaba? A gente sabe quando acaba. Ela para, faz uma pausa, a orquestra para e aí ela recomeça então a tocar e aí começa o próximo movimento. E enquanto você assiste a música, aparece inclusive o nome desses movimentos, tá? Essa referência, alegre, moderato e deciso, esses nomes, eles fazem referência ao andamento da música. Então, alegre é alegre, mas é moderado, não é muito alegre não, é um pouco alegre. E decidido e firme. Se você observou os próprios movimentos da Lígia, você percebe que ela tem movimentos que são firmes, que são decididos, sabe? Conseguiu observar isso? Não conseguiu? Volta um pouquinho e observa essa questão. O segundo movimento dessa obra é chamado de adágio. Adágio significa, então, calmo, lento, devagar, com calma, tranquilo, beleza? É o segundo movimento dela, e aí a gente consegue perceber que essa característica muda bastante em relação ao primeiro. Ele de fato fica mais tranquilo. Vamos escutar um pedacinho para perceber já essa diferença de andamento. Segundo movimento. Percebeu, né? Como é diferente agora, mais leve, mais suave, porque o andamento caiu bastante. Quando a gente chegar agora no terceiro movimento, que nós também vamos ouvir um trechinho, é um movimento chamado Allegro, que esse é alegre. Lembra que o primeiro era alegre moderato? É alegre, mas moderado, entendeu? É um alegre contido, ao mesmo tempo que é firme. Esse agora é alegre, alegre mesmo. Então significa um andamento bem mais animado. Pensa que isso reflete um pouco o seu estado de espírito, né? Eu tô alegre, mas eu tô aqui me controlando. É o primeiro movimento. Eu tô super alegre, eu quero que todo mundo saiba que eu estou alegre. Esse é o terceiro movimento. Escuta um pedacinho dele.
ótimo ter escutado essas partes. É bom que você já viu o movimento da regente, já percebeu como é que funciona essa relação, percebeu que nós temos uma baita orquestra, uma orquestra enorme aí tocando. Então, já podemos falar de fontes sonoras, certo? Me fala aí quais são as fontes sonoras, o que você percebeu? Nós temos uma orquestra sinfônica, é isso que nós chamamos, né, de orquestra sinfônica, essa formação aí. E nós contamos com madeiras, metais, que são os aerofones. Então tem lá flauta, oboé, clarineta, fagote, que é o pessoal das madeiras. Nos metais nós temos o trombone, a trompa, o trompete, e aí tem as cordas. As cordas é aquela galera ali da frente, onde eu tenho primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Esse é o pessoal das cordas. Temos tímpano e a galera lá da percussão, né? Que é aquele monte de instrumento que fica lá no fundão da orquestra. Então, essa é a nossa formação. É importante conhecer essa formação, porque a UNB adora essa parte de falar sobre instrumentação. Eu também acho super legal, então acho interessante saber sobre essa formação da orquestra sinfônica. Como é uma formação tradicional, não é difícil de você assimilar essa questão, é bem tranquilo. Se ainda tem dificuldade, assiste uma aula chamada Organologia, que fala justamente sobre a classificação dos instrumentos musicais, beleza? Então, massa. Aqui, a gente consegue, então, já nas partes que vocês escutaram, eu espero que vocês tenham percebido isso. Se não perceberam, voltemos então um pouquinho e escutem essas questões. Aqui, ele casa, então, duas ideias. Eu trabalho um pouco essa questão da miscigenação. Ele coloca elementos folclóricos brasileiros, trazendo então a ideia do nacionalismo, ao mesmo tempo que ele traz uma orquestra sinfônica europeia. Então, ele colocou uma coisa brasileira, uma coisa de tradição europeia. Isso é uma característica comum no modernismo, essa exploração, onde eu trago esse nacionalismo, essa parte minha, que eu mostro a sonoridade do meu país e associo a uma outra característica. E aí a gente tem um termo, uma palavra que é bem importante, que vai ser muito usada durante o século XX, a palavra antropofagismo. Então, o antropofagismo remete à ideia de eu pego aquilo que não é da minha cultura, trago, né? Eu vou comer isso, depois eu vou colocar para fora do meu jeito, trazendo então as minhas características. Então eu pego essa orquestra de tradição europeia e eu vou internalizar ela, depois eu externalizo ela com a minha cultura, colocando então esses aspectos nacionalistas, no caso a música folclórica brasileira. E aí, nós podemos então agora aprofundar um pouquinho na parte musical, né, nos aspectos musicais. Já que já ouvimos as músicas, ouvimos um trechinho de cada um dos 3 movimentos que tem. E uma característica importante é a variação de andamento constante que a música tem. O andamento nós percebemos já nos movimentos, né? Allegro, adagio, allegro moderato, né? Mais firme. Depois adagio, que é tranquilo, calmo. E depois allegro novamente. Como se não bastasse ele mudar o andamento, ele muda também a métrica da música. Então, a gente consegue perceber assim, binário, depois ternário e depois quaternário. Binário, ternário, quaternário, nossa, lembra dessa palavra difícil, né? É aquela ideia da marcação. Então, binário, um tempo forte e um tempo fraco. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Binário. Ternário tem um tempo forte e 2 tempos fracos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o quaternário, eu tenho um tempo forte, um tempo fraco, um tempo meio forte, um tempo fraco. Beleza? Então, ele vai mudando isso daí e deixando bem evidente na música. A gente percebe principalmente quando tem mudança de movimento. Fica ainda mais claro, mais evidente. Então, a variação de andamento é uma das características dessa música, assim como a variação de métrica. E aí, a gente vai voltar a escutar uns trechinhos da música, porque tem coisas para prestar atenção que são bem específicas e que pode virar um item nosso. No adágio, que é o segundo movimento da obra, aliás, uma coisa interessante para falar para vocês é que essa obra já caiu e ela perguntava justamente o nome dos movimentos. Acredita? Esse era um dos itens que tinha, perguntando o nome dos movimentos. No adágio, que é o segundo movimento da obra, a gente tem um solo de oboé. Eu tenho aquela orquestra inteira e ele coloca um solo de oboé.
Então isso é uma coisa muito forte, é um elemento para que eu preste atenção. O terceiro movimento da obra, o Allegro, né, a parte massa pra caramba, é um movimento inspirado em temas nordestinos. E aí lembra que eu falei que brasiliana refere-se, né, a características brasileiras, a sonoridades brasileiras? Então ele traz a sonoridade da música nordestina dentro do terceiro movimento dele. Vamos escutar esses dois trechos. Comecemos então com o solo de oboé do segundo movimento. Atenção a ele. Percebeu ali que ênfase, que foco no oboé? Eu acho esse instrumento um instrumento de sonoridade lindíssima. E é difícil de tocar, gente, muito difícil. E agora, vamos para o terceiro movimento e tentar perceber essa sonoridade nordestina que nós temos no movimento Allegro. E aí, conseguiu reconhecer? O que nós temos aqui então são sonoridades brasileiras dentro de um formato europeu, que é no caso uma orquestra sinfônica. Aí vale lembrar assim rapidinho, só para finalizar, que essa obra ela foi escrita em 1954 e é o momento em que o Brasil ele passava por uma grande reviravolta. Eram muitas mudanças, muitos avanços, não só no Brasil como no mundo, né? Mas nós vivíamos um processo político aqui daquela ideia dos 50 anos em 5, e o Brasil, então, avançava absurdamente, tá? E a música, então, ela ressalta esse nacionalismo, ela ressalta essas características. Então, os pontos importantes que nós tivemos para falar dessa obra é essa questão dos movimentos, essa variação de movimentos, o que essas sonoridades remetem, como isso é trabalhado e o contexto dessa obra, que é bem significativo. No mais, ainda vimos qual que é o papel do regente, né? Qual que é a função de um regente, como que funciona, e conhecemos um pouco desse compositor que tanto contribuiu com a cultura brasileira. Beleza? E aí, tem dúvidas? Pode escrever as dúvidas caso tenha. E, como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, seus sonhos se realizem. Beijo super grande para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!